Há momentos na caminhada cristã em que Deus precisa fazer o que você não teria coragem de fazer. Ele te mostra a verdade. Ele expõe o que estava escondido e, mesmo que doa, é o jeito dele dizer: filho, eu te amo demais para deixar você enganado. Quando Deus te mostra a verdade sobre alguém, não é castigo, é livramento. Não é rejeição, é proteção. Não é fim, é recomeço. Ele revela, porque algo no mundo espiritual já não combina mais com o seu propósito. Há ciclos que precisam se fechar para que novos começos possam nascer. E o Deus que tudo vê decide agir quando percebe que você já amou o bastante, já acreditou o suficiente, mas agora precisa enxergar o que o amor estava tentando esconder. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez Deus tenha começado a tirar o brilho de certas pessoas, a remover conexões que antes pareciam indispensáveis. E agora, o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Você não entende o porquê, mas sente que algo foi revelado dentro de você. E é nesse exato momento que o Espírito Santo começa o processo mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais libertador da vida cristã, o de abrir os seus olhos espirituais. Porque sim, Deus revela. E quando Ele revela, é para te alinhar com a verdade. Às vezes, a forma como Ele te mostra é tão sutil que parece coincidência. Uma conversa que chega até você, uma atitude que muda, um comportamento que o Espírito te faz notar. E você percebe, Deus está me mostrando algo. E é nesse instante que o céu te chama para amadurecer. Porque a verdade que Deus mostra pode abalar suas emoções, mas também fortalece sua fé. Ela dói no coração, mas salva a alma. A verdade expõe o engano, corta os laços que te prendiam a algo que não vinha de Deus e abre espaço para aquilo que realmente foi preparado para você. Place 4. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma advertência espiritual. Porque a verdade liberta, sim, mas antes ela confronta. Antes de curar, ela revela onde está a ferida. Antes de restaurar, ela te mostra o que estava podre por dentro. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez tenha visto algo, escutado algo, ou simplesmente sentido algo que mudou completamente a forma como você enxerga uma pessoa. E o primeiro impulso é negar, justificar, tentar entender. Mas o Espírito Santo não quer que você compreenda tudo de uma vez. Ele quer que você confie. E se eu te dissesse que o que parece o fim de uma relação é, na verdade, Deus te livrando de um desvio, que a decepção que te fez chorar foi o modo dele te proteger de um abismo espiritual? E se eu te dissesse que essa dor é a forma de Deus te dizer: eu te mostrei porque você já está pronto para ver? Preste atenção. Toda revelação divina tem um propósito. Nada é por acaso. Quando Deus expõe, Ele está te ensinando a discernir, te preparando para o próximo nível, te curando da cegueira emocional que te impedia de enxergar o que era visível a todos, menos a você. Por isso, não resista ao que Ele está te mostrando. A dor é temporária, mas a libertação é eterna. Permita que Deus te mostre quem é quem, porque no final, o que Ele revela não é para te afastar das pessoas, é para te aproximar do teu propósito. E antes de continuar, escreva aqui nos comentários a sua declaração de fé. Senhor, me mostra a verdade e me ensina a lidar com ela. Essa frase é uma entrega, um passo de obediência. E se essa palavra já começou a falar com o seu coração, se inscreva agora no canal Minutos de Sabedoria Divina, ative o sininho e caminhe comigo nessa jornada de discernimento e cura espiritual. Porque quando Deus revela, é sinal de amor. Quando Ele expõe, é porque te escolheu para viver na verdade. E a verdade, ainda que doa, sempre vem para te libertar.
A verdade é que toda revelação tem um preço, e geralmente o preço é o coração. Quando Deus decide te mostrar algo, Ele não te prepara com antecedência. Ele simplesmente abre teus olhos. E de repente, o que antes parecia amor, agora parece manipulação. O que antes parecia lealdade, agora revela intenção. E o que antes te trazia paz, agora causa desconforto. É nesse momento que muitos perguntam: Deus, por que o Senhor deixou eu me envolver tanto? Por que não me mostrou antes? Mas a resposta está na sabedoria divina. Deus só revela quando sabe que você está pronto para suportar o que vai ver. Ele não mostra para causar dor. Ele mostra porque o tempo da cegueira acabou. Há uma dor que vem do inimigo e há uma dor que vem de Deus. A dor do inimigo destrói. A dor de Deus liberta. E é essa a diferença que define quem amadurece espiritualmente e quem se revolta com o processo. A revelação de Deus corta laços invisíveis, aqueles que prendem sua alma ao passado, a pessoas, a situações que não fazem mais parte do plano. Dói perceber que você se doou a quem só se aproximou por conveniência. Dói admitir que a fidelidade que você ofereceu foi traída em silêncio, mas é essa dor que te faz mais sensível à voz do Espírito Santo e mais seletivo com quem caminha ao seu lado. Em Hebreus 12:11 está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. A revelação de Deus é uma forma de disciplina espiritual. Ela vem para ajustar tua rota, alinhar teu discernimento e te ensinar a reconhecer o valor da verdade. Enquanto você acreditava em pessoas erradas, Deus estava apenas esperando o momento certo para te libertar. E quando Ele revela, Ele também arranca o poder que aquela ilusão tinha sobre o teu coração. É como se o Espírito Santo dissesse: agora você já pode enxergar, agora você já pode seguir. A revelação que dói é a que mais transforma. Ela faz você repensar as suas escolhas, avaliar quem merece a sua presença e entender que a proteção de Deus às vezes vem disfarçada de decepção. Não porque Ele queira te ver sofrer, mas porque Ele sabe o que você não sabe. Enquanto você via apenas um laço, Ele via uma armadilha. Enquanto você via uma amizade, Ele via um atraso. Enquanto você via um amor, Ele via um desvio de propósito. E quando Deus decide intervir, Ele não pede permissão, Ele rompe. Rompe com o que estava te enfraquecendo, te sugando, te afastando da presença dEle. Por isso, não tente segurar o que Deus já decidiu remover. Porque tudo o que é de Deus permanece, mas o que não é se desfaz quando a luz chega. Então, se hoje você está sentindo a dor de uma revelação, saiba, é a dor do parto espiritual. É o nascimento de uma nova fase, mais limpa, mais verdadeira, mais madura. A dor é o sinal de que o Espírito Santo está reconstruindo algo dentro de você. E quando ele termina, o que nasce é sabedoria. Não lute contra o que Deus está te mostrando. A revelação é dura, mas é ela que te liberta. E é justamente aí que começa o processo mais difícil: lidar com o que foi mostrado. Porque quando Deus abre os seus olhos, Ele não te dá tempo para se preparar. A revelação vem como um relâmpago, rápida, clara e impossível de ignorar. E, de repente, o que antes parecia amor começa a mostrar sinais de manipulação. O que você chamava de amizade revela interesse, e o que te trazia paz agora causa inquietação no espírito. É nesse ponto que muitos entram em conflito com Deus. Senhor, por que o Senhor deixou eu me apegar tanto? Por que não me avisou antes? Mas Deus não se atrasa. Ele revela no tempo exato. Porque há verdades que só podem ser suportadas quando o coração já amadureceu o suficiente para recebê-las. Ele não mostra para te ferir, mas para te libertar. E essa é uma das maiores lições da vida espiritual.
A verdade de Deus dói, mas liberta. Ela corta vínculos, desmonta ilusões, desarma sentimentos que não vinham do céu. É um tipo de dor que não destrói, mas desperta. Porque há dores que vêm do inimigo e essas te afundam. Mas há dores que vêm de Deus e essas te levantam. A revelação de Deus é um tipo de cirurgia espiritual. Precisa abrir para curar. E sim, no início parece perda, mas é purificação. É como se ele dissesse: eu vi o que você não viu, ouvi o que você não ouviu. Agora deixa eu te mostrar o que realmente está por trás disso. Em Hebreus 12:11 está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. E é exatamente isso. A revelação é uma forma de disciplina. Deus não quer apenas tirar pessoas da sua vida. Ele quer ajustar o seu discernimento. Ele quer que você aprenda a reconhecer o que é genuíno e o que é disfarce. E às vezes, o que você chama de traição é apenas o plano de Deus, te livrando de algo que o seu coração ainda não tinha coragem de soltar. O que você chama de decepção, Deus chama de libertação. Porque enquanto você via um vínculo, ele via um perigo. Enquanto você via companhia, ele via atraso. Enquanto você via carinho, ele via distração. E quando o céu decide agir, ele não pede permissão. Deus rompe. Rompe alianças que foram firmadas fora da vontade dele. Rompe laços que te impediam de crescer. Rompe dependências que te mantinham pequeno. Por isso, não se desespere se o que você mais queria que permanecesse começou a se desmanchar diante dos seus olhos. Talvez não seja o inimigo atacando. Talvez seja Deus limpando. Sim, a revelação dói. Mas essa dor é sagrada. Ela não é o fim, é o início de uma nova consciência espiritual. Porque depois que Deus mostra, você nunca mais enxerga igual. A revelação cura o coração, mas também educa a alma. Então, se hoje você está sentindo o peso de algo que Deus revelou, não se revolte. Adore, porque quem chora diante da verdade logo verá o consolo da libertação. E o que agora parece uma ferida, amanhã será testemunho de proteção. E é justamente quando a dor começa a acalmar que o Espírito Santo te faz entender: Deus não revela por acaso. Nada do que ele te mostrou foi aleatório e nenhum afastamento aconteceu sem propósito. Cada gesto, cada desconforto, cada palavra que feriu, tudo fazia parte de uma aula silenciosa sobre discernimento espiritual. Porque Deus é intencional em tudo o que faz. Ele não desperdiça lágrimas, nem te expõe a algo apenas para te fazer sofrer. Quando ele revela, é porque há um movimento maior acontecendo no mundo espiritual. Portas sendo preparadas, caminhos sendo ajustados e pessoas que simplesmente não poderiam te acompanhar no novo tempo que vem aí. Mas o problema é que muitas vezes a gente ora pedindo revelação e não percebe o peso dessa oração. Dizer, Senhor, me mostra a verdade, é entregar o controle total da visão ao Espírito Santo. E quando ele começa a mostrar, o que era confortável se torna desconfortável. O que parecia estável se abala, e o que antes parecia bênção se revela fardo. É assim que Deus trabalha. Ele te mostra porque está prestes a te levar a um novo nível, e para isso precisa tirar da tua vida tudo o que não foi construído sobre a verdade. Deus nunca revela para humilhar, mas para redirecionar. Nunca revela para expor, mas para proteger, e acima de tudo, nunca revela sem propósito. Em Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que toda revelação é um ato de amor e de confiança. Quando Deus decide te mostrar algo, é porque Ele confia em você para lidar com essa verdade de maneira madura, sem se vingar, sem se perder emocionalmente e sem deixar que o rancor sufoque a sua fé.
E é por isso que o inimigo tenta te confundir logo depois da revelação. Ele sabe que se você reagir na carne, você perde o propósito. Mas se você reage no espírito, você cresce. A maneira como você responde à verdade que Deus te mostrou define o tipo de pessoa que você será depois dela. Quantas vezes você já percebeu que logo após descobrir a verdade, o inimigo tentou te provocar? Sussurrou coisas como você devia se vingar, faz ele sentir o que você sentiu, mostra para todo mundo o que aconteceu. Mas o Espírito Santo responde de outro jeito. Silencie, eu revelei, agora eu vou agir. É aí que a fé se manifesta, porque confiar em Deus após a revelação é mais difícil do que confiar antes dela. Antes você tinha ilusões, depois você tem a verdade e precisa aprender a caminhar com ela. Então, se Deus te mostrou algo sobre alguém, saiba, não foi coincidência, foi estratégia do céu. Ele está te posicionando, te ensinando a discernir, te preparando para dias em que o espiritual vai falar mais alto que o emocional. Não lute contra o que ele revelou. Aceite, aprenda, cresça, porque toda revelação é um convite à maturidade. E o Deus que te mostrou o que estava oculto também vai te mostrar como seguir em paz com sabedoria, perdão e propósito. E quando Deus começa a revelar, você percebe algo ainda mais profundo. Ele já vinha mostrando antes, só que você não quis enxergar. Os sinais estavam ali claros, evidentes, mas o coração, movido por sentimento, tentou abafar o discernimento. Quantas vezes o Espírito Santo te fez sentir que algo não estava certo? Você notou mudanças sutis, palavras atravessadas, pequenas mentiras que se disfarçavam de descuido, mas mesmo assim preferiu justificar. Disse para si mesmo: é só fase, todo mundo erra, vai passar. Mas Deus não dá alertas por acaso. O Espírito Santo é como um farol em meio à neblina. Ele não grita, ele acende. E se você estiver distraído, corre o risco de seguir em direção ao perigo, achando que é caminho de paz. Esses sinais são a misericórdia de Deus tentando te alcançar antes que o estrago seja maior. É o coração de um pai dizendo: cuidado, filho, nem tudo que brilha é luz. Mas o problema é que o amor, quando mal direcionado, se torna uma venda espiritual, e a fé, quando mal interpretada, se transforma em teimosia. Você começa a chamar de prova o que na verdade já é alerta. Começa a chamar de paciência o que já virou tolerância tóxica. Em Provérbios 14:15 está escrito: o simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Deus nunca quis que você fosse ingênuo. Ele quer que você seja discernidor, porque fé não é fechar os olhos, é abrir os olhos com confiança. E quando ele começa a mostrar sinais, o propósito não é gerar medo, é gerar percepção. Talvez se você olhar para trás, vai se lembrar de momentos em que algo dentro de você já avisava. Um incômodo no coração, uma conversa que não te deixava em paz, uma sensação de que algo não encaixava. E ainda assim, você continuou acreditando que o amor mudaria o que só Deus poderia transformar. Mas não se culpe por isso. A cegueira emocional é parte do processo de amadurecimento espiritual. Todos nós já confiamos demais, já justificamos demais, já perdoamos quando deveríamos ter orado por discernimento. E é justamente por isso que Deus, em sua bondade, permite que a verdade venha à tona para te ensinar a ouvir mais o que o Espírito diz e menos o que o coração sente. A verdade é que o Espírito Santo não fala apenas em voz audível, ele fala através da ausência de paz. E essa é uma das maiores linguagens de Deus. Quando algo te inquieta, quando você perde a paz perto de alguém, quando o ambiente muda e o seu espírito sente o peso, entenda, não é drama, é discernimento. Ele envia pequenas confirmações, pequenas pausas, pequenos desconfortos.
E se você estiver atento, vai perceber que ele sempre fala antes de revelar. O problema é que nem sempre estamos prontos para ouvir. Então, peça ao Espírito Santo hoje que te torne mais sensível, que te ensine a reconhecer quando um incômodo é, na verdade, uma revelação. Porque quem aprende a ouvir os sinais de Deus evita as dores que ele tentou te poupar. E é justamente quando você começa a prestar atenção aos sinais que algo inevitável acontece. A máscara cai. Deus não permite que a mentira permaneça disfarçada por muito tempo. Ele é paciente, mas também é justo. E quando o tempo dele chega, tudo o que estava escondido vem à tona. No começo, a revelação não vem com escândalo, ela vem com sutileza. Uma palavra mal colocada, uma atitude incoerente, um olhar que antes era de carinho, agora carrega desprezo. E de repente o Espírito Santo confirma o que o teu coração já sabia, mas não queria aceitar. Aquilo não era amor, era conveniência, não era amizade, era interesse, não era parceria, era manipulação. Esse é o momento em que a verdade encontra o seu caminho e mesmo que doa, ela traz libertação. Porque o Deus que te ama nunca deixaria você permanecer enganado. Ele observa quando o engano tenta se fixar na tua alma e diz: agora chega, eu vou mostrar o que está por trás disso. E quando Deus decide agir, nenhuma aparência consegue resistir à luz. Aquilo que era doce começa a revelar amargura. A voz que te encantava começa a soar diferente. Os gestos que te traziam conforto agora te deixam em alerta. É o Espírito Santo desfazendo as ilusões uma por uma, até que o seu olhar espiritual seja restaurado. Mas esse é o ponto mais sensível do processo, porque ver a verdade exige coragem. Coragem para admitir que você se enganou. Coragem para aceitar que aquela pessoa não era quem parecia ser. Coragem para deixar ir sem se culpar. E é nessa hora que o inimigo tenta semear confusão. Ele sussurra: está vendo? Era melhor continuar cego. A ignorância dói menos. Mas o Espírito Santo responde: a ignorância te prende, a verdade te liberta. Por isso não se entristeça por ver o que antes estava escondido. Se alegre, porque agora você está livre. Em Lucas 8,17 está escrito: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa é a lei espiritual da verdade. O que é falso não se sustenta para sempre. Pode demorar, mas a luz de Deus sempre encontra brechas para expor o que é mentira. Talvez neste momento você esteja revendo situações e percebendo quantas vezes tentou segurar algo que Deus já estava desmontando. Mas entenda, quando a máscara cai, não é o fim de uma história, é o começo da sua libertação. Porque quando Deus remove alguém da sua vida, Ele nunca tira sem propósito. Ele limpa o caminho para o que é verdadeiro. Então, não chore pelo que foi revelado. Agradeça pelo que foi impedido. O que caiu não era alicerce, era fachada. E o Deus que expôs é o mesmo que vai reconstruir algo muito mais sólido, puro e espiritual. Permita que Ele refaça o que foi quebrado. Porque quando a máscara cai, é o céu dizendo: agora você está pronto para enxergar com os meus olhos. Mas antes que a libertação se torne leveza, vem o período mais delicado do processo, a confusão. Porque quando a máscara cai e a verdade aparece, o coração demora para entender o que a mente já sabe. Você reconhece que Deus te mostrou, mas uma parte de você ainda tenta resistir. Quer voltar, quer entender, quer consertar o que não tem mais conserto. É o choque entre o que você sentia e o que agora você sabe. E é nesse espaço, entre o fim de uma ilusão e o início da sabedoria, que Deus trabalha o teu interior. Ele não te deixou confuso para te punir, mas para te purificar. Porque é na confusão que o orgulho cai, que o controle humano se dissolve e que você aprende a depender novamente da direção do Espírito Santo.
Esse é o momento em que a mente quer respostas, mas Deus quer silêncio. A alma quer explicação, mas o céu quer obediência. E enquanto você pergunta por quê, Deus apenas sussurra: confie. Quantas vezes você já sentiu que perdeu o chão após uma revelação? Você não sabe se foi livramento ou perda, se foi justiça ou dor. Tudo parece embaralhado, mas o que você não percebe é que o Espírito Santo está reorganizando o invisível, limpando, separando, restaurando. É como uma casa em reforma. Primeiro vem o barulho, a poeira, o incômodo, depois vem o novo. E é nesse entremeio que muitos desistem, porque o silêncio de Deus parece ausência, mas é proteção. Ele está impedindo que você volte ao lugar de onde Ele acabou de te tirar. Ele sabe que o coração ainda está vulnerável e que qualquer lembrança pode te puxar de volta para o que não te fazia bem. Por isso Ele se cala, não por descuido, mas por cuidado. Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso significa que o caos que você sente agora não vem dele, vem da luta entre o que está morrendo e o que está nascendo dentro de você. Deus está trazendo ordem ao que estava misturado. Ele está separando luz e trevas, verdade e ilusão, propósito e distração. E para isso, precisa te deixar um tempo sem explicações, para que aprenda a andar pela fé e não pelas emoções. A confusão é temporária, mas a clareza é eterna. Deus não vai te deixar perdido. Logo, tudo o que parecia contraditório começará a fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender que aquela pessoa precisava sair para que a tua paz voltasse, que aquela porta que fechou abriu caminho para outra, que o silêncio de Deus foi o escudo que te protegeu de uma nova ferida. Então, não tema o tempo da confusão. Acredite, é o intervalo entre a revelação e a restauração. E quanto mais você permanecer firme, mais rápido a clareza virá. Porque o Deus que te mostrou a verdade também vai te ensinar a viver com ela, com sabedoria, equilíbrio e paz. A tempestade passa, a poeira baixa e o que permanece é o que vem de Deus. E é nesse momento, quando a confusão começa a se dissipar, que vem o golpe mais profundo, a dor de ver o que você não queria ver. Porque uma coisa é desconfiar, outra é ter certeza. Uma coisa é suspeitar, outra é ver a verdade escancarada diante dos seus olhos. E não há preparo humano suficiente para esse tipo de dor. Você ora, você chora, você pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou eu amar tanto para depois me mostrar isso? Mas a resposta de Deus é sempre a mesma. Porque você não aprenderia de outro jeito. Há verdades que não cabem em palavras, só em lágrimas. E essas lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de libertação. Deus sabia que para te curar, precisaria te confrontar com o que o seu coração se recusava a aceitar. Ele não te mostrou para te humilhar, mas para te fortalecer. Porque quem encara a dor da revelação de frente nunca mais é o mesmo. A dor purifica. Ela separa o que era emoção do que é propósito, o que era dependência do que é fé. E é por isso que muitos, após a revelação, sentem como se tivessem perdido uma parte de si. Mas, na verdade, o que está sendo arrancado não é você. É o excesso que te impedia de crescer. É o apego, é a carência, é o medo de ficar só. Deus precisa tocar nessas áreas para reconstruir sua identidade sobre a verdade, não sobre a aprovação de alguém. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que a dor que você sente agora é o lugar onde Deus escolheu habitar. Ele está mais perto do que nunca, recolhendo cada lágrima, curando cada lembrança e te lembrando: eu não te deixei. Eu apenas te mostrei o que você não conseguia ver. Sim, a dor é real.
Você sente falta, sente saudade, sente raiva, sente tudo ao mesmo tempo. Mas por trás desse turbilhão existe um propósito: curar a sua visão espiritual. Deus está te treinando para amar sem se cegar, para confiar sem se anular, para discernir sem endurecer o coração. E quando o coração começa a entender, a dor começa a perder força. O choro dá lugar à gratidão. A ferida começa a se transformar em testemunho. Você percebe que se Deus não tivesse mostrado, hoje estaria preso em um ciclo de engano. E o que antes te feriu, agora se torna motivo de louvor. Por isso, não fuja da dor. Atravesse-a com fé. Toda lágrima que cai é uma semente de sabedoria. E quando essa fase passar, você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas foi necessário. Doeu, mas me libertou. Deus nunca revela para destruir, Ele revela para reconstruir. E às vezes, o primeiro passo da reconstrução é ver o que você nunca quis enxergar. E depois que a dor passa, vem o silêncio. Um silêncio que parece vazio, mas está cheio de sentido. Porque Deus fala de muitas formas, e uma das mais profundas é quando Ele se cala. Depois de te mostrar a verdade, Ele não explica tudo. Ele não detalha o porquê, nem responde às perguntas que o coração insiste em fazer. Ele apenas te envolve num silêncio que à primeira vista parece distância, mas na verdade é proteção. O céu se cala porque o que vem a seguir não se entende com palavras, se vive com fé. Talvez você tenha orado e sentido que Deus não respondeu. Talvez tenha buscado sinais e tudo o que recebeu foi esse silêncio pesado, quase sufocante. Mas saiba, esse é o silêncio que cura. É o tempo em que Deus te ensina a não depender de vozes humanas, nem de confirmações externas. Ele quer que você aprenda a discernir a presença dele mesmo quando não ouve nada. O silêncio de Deus é a pausa entre a ferida e a cura. É o intervalo entre a revelação e a restauração. É como o momento em que o médico termina a cirurgia e deixa o corpo descansar para se recuperar. Deus já operou, agora Ele te deixa quieto para que o remédio da verdade faça efeito. E é nesse tempo que a fé amadurece. Porque crer quando Deus fala é fácil, mas continuar firme quando Ele se cala, isso é fé de verdade. É nesse ponto que Ele separa quem busca respostas de quem busca relacionamento. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse versículo é um lembrete de que o silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada. Enquanto você pensa que Ele está distante, Ele está te observando com amor, moldando o seu caráter, ajustando o seu discernimento e preparando o próximo passo. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está te ensinando a ouvir o que só o silêncio pode revelar. Há lições que não cabem nas palavras, só no tempo. E enquanto você espera, o Espírito Santo trabalha em camadas invisíveis, limpando, cicatrizando, fortalecendo. Então, se hoje você sente que Deus não fala, lembre-se, o silêncio dele é um idioma espiritual que só o coração sensível entende. É nesse silêncio que ele diz: confia em mim porque eu ainda estou aqui. E quando o tempo da quietude passar, você vai perceber que o silêncio de Deus não foi vazio, foi o espaço onde ele restaurou a sua alma. Foi o lugar onde ele tirou o peso, o medo e a ansiedade. Porque no fim das contas, o silêncio dele sempre fala. E quando ele volta a falar, a tua fé já não é a mesma. É mais madura, mais firme e mais livre. E é justamente depois do silêncio que algo começa a despertar dentro de você: o discernimento. O mesmo Deus que te mostrou a verdade agora começa a te ensinar a perceber antes. Ele transforma a tua dor em sensibilidade. O que antes te feriu, agora te amadurece. E o que antes te enganou, agora te faz enxergar com clareza espiritual. Porque o discernimento não nasce de um livro,
nasce de experiências. Ele é o fruto daquilo que você sobreviveu. Cada decepção que não te endureceu, cada lágrima que não te afastou de Deus, tudo isso te capacitou para discernir o que vem do Espírito e o que vem das aparências. Você começa a perceber que o discernimento é o antídoto contra o engano. Não é desconfiança, é sensibilidade. Não é julgar, é perceber. E quando o Espírito Santo ativa esse dom em você, as máscaras já não te confundem, as palavras já não te seduzem e a paz se torna o sinal mais claro da presença de Deus. O discernimento é como uma lente espiritual que te permite enxergar além do que os olhos naturais alcançam. Deus não te mostra rostos, Ele te mostra espíritos. Ele revela intenções, energia, propósito. E você aprende a discernir não apenas quem está ao seu redor, mas também o que está se movendo dentro de você. Porque discernimento não é apenas ver o outro, é entender o próprio coração. Em 1 Coríntios 2,14 está escrito: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o discernimento é o idioma do céu dentro de nós. Ele não vem da lógica, vem da comunhão. Você só o desenvolve quando aprende a silenciar as emoções e ouvir o que o Espírito sussurra. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais rápido reconhece o que não vem dele, porque a presença de Deus dentro de você cria uma reação automática diante do que é falso. De repente, algo que antes te atraía, agora te causa desconforto. E esse desconforto é o Espírito Santo dizendo: não é por aí. O dom do discernimento é a resposta de Deus para quem já foi enganado. É o presente que Ele dá a quem sofreu, mas escolheu não se tornar amargo. É a forma como o céu te equipa para não cair nas mesmas armadilhas novamente. E quando você começa a discernir, tudo muda. As relações se tornam mais saudáveis, as orações mais eficazes, as decisões mais assertivas. Você passa a andar em paz, porque entende que nem toda oportunidade é porta aberta por Deus, e nem toda pessoa que se aproxima é enviada por Ele. Discernimento é liberdade. Enxergar com os olhos do Espírito e caminhar com a sabedoria de quem já foi ferido, mas agora é guiado. E quanto mais você pratica, mais clara se torna a voz de Deus dentro de você. Mas mesmo depois de Deus te dar discernimento, existe uma luta silenciosa dentro de todo o coração sincero. A luta entre o amor e a verdade. Porque às vezes o amor não te deixa enxergar. Você sente os alertas, percebe os sinais, escuta o Espírito Santo, mas o coração insiste em acreditar que pode ser diferente, que vai mudar, que talvez você esteja exagerando. É nesse ponto que o discernimento entra em conflito com o sentimento. E é aqui que muitos voltam para o que Deus já os livrou, porque confundem compaixão com permissão. Mas o amor que vem de Deus não te cega, ele te liberta. O amor verdadeiro não te deixa preso ao que te fere, não te faz insistir no que o céu já encerrou. Quantas vezes o seu coração te fez ficar onde Deus já havia te dito para sair? Quantas vezes você se calou diante do desconforto espiritual só para não perder alguém? E no fim percebeu que perdeu a paz, perdeu o foco, perdeu a si mesmo. Isso acontece porque o amor, quando não está equilibrado pela sabedoria, se torna uma prisão disfarçada de sentimento nobre. Deus nunca quis que o seu coração fosse ingênuo. Ele quer que seja puro, mas não cego. Quer que ame, mas com discernimento. Quer que perdoe, mas sem se submeter àquilo que te destrói por dentro. Em Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar-se para o amor, é protegê-lo das ilusões. É entender que o amor saudável não te tira da presença de Deus, ele te aproxima. O amor verdadeiro te cura, não te consome. Ele te constrói, não te apaga.
E quando Deus te mostra a verdade sobre alguém que você ama, Ele não está anulando o amor, está redirecionando ele. Está te ensinando a amar de outra forma, com sabedoria, com distância, com intercessão, mas sem idolatria. Porque amar alguém não significa se prender a ela. Significa desejar que ela esteja onde Deus quer, mesmo que não seja ao teu lado. Esse é um dos maiores testes espirituais da fé. Soltar o que o coração quer e segurar o que Deus mandou. E é por isso que dói tanto, porque não é fácil abrir mão de algo que parecia resposta de oração, mas se o Espírito Santo está tirando, é porque ele viu algo que você ainda não viu. Deus nunca destrói por capricho. Ele apenas remove o que, se permanecesse, te destruiria aos poucos. E o amor que vem dele é firme o suficiente para dizer não quando o coração grita sim. Então, se hoje o seu coração ainda está dividido entre o que sente e o que Deus revelou, escolha confiar. Porque o mesmo Deus que te pediu para soltar vai te ensinar a amar de novo, desta vez de um jeito maduro, leve e verdadeiro. Amar não é fechar os olhos para a verdade, é abrir os olhos e continuar puro, mesmo depois de vê-la. E quando o amor já foi provado e o discernimento amadurece, você começa a perceber uma das maiores lições da caminhada espiritual. Nem tudo é o que parece, porque o mundo e até o ambiente espiritual estão cheios de aparências, rostos que sorriem, mas escondem intenções. Palavras bonitas, mas vazias de verdade. Gestos de bondade que, na essência, são estratégias de manipulação. E o mais impressionante é que, muitas vezes, essas máscaras não caem com facilidade. Elas caem quando a presença de Deus entra, porque nada resiste à luz. O mesmo Espírito que habita em você começa a expor o que estava disfarçado ao seu redor. Ele mostra quem está com você por amor e quem está com você por conveniência, quem ora por você e quem apenas te observa para entender seus passos. Mas aqui está o desafio: discernir sem julgar. Porque Deus não te revela o que há por trás das pessoas para que você as condene, mas para que você se proteja. Ele não te mostra para humilhar ninguém, mas para te ensinar a guardar o coração. Porque há pessoas que carregam o nome de Deus nos lábios, mas não o caráter dele nas atitudes. Em Mateus 7,15, Jesus advertiu: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa é a realidade espiritual que poucos querem enxergar. As aparências enganam, mas o Espírito Santo não. Ele te faz perceber quando algo está desalinhado, mesmo que tudo pareça perfeito por fora. Ele acende aquele incômodo santo que te diz: algo não está certo aqui. E é aí que você entende que a verdadeira maturidade espiritual não está em ver tudo, está em perceber sem se corromper. Porque sim, Deus vai te mostrar coisas que te surpreendem em pessoas que você admirava. Ele vai te mostrar quem realmente são. Situações que você chamava de bênção, ele vai te revelar que eram distrações. Mas o propósito nunca é te deixar amargo, é te deixar sábio. O inimigo trabalha com aparência, Deus trabalha com essência. Enquanto o mundo valoriza o que brilha, Deus valoriza o que permanece. Enquanto as pessoas olham a superfície, Deus examina o coração. E quando você aprende a ver com os olhos dele, começa a entender que a aparência é só embalagem e nem toda embalagem bonita guarda algo bom. Por isso, peça sempre ao Espírito Santo: Senhor, me dá olhos espirituais, me ensina a ver além das palavras, além dos gestos, além das intenções humanas. Porque quem enxerga com o Espírito não se impressiona com o que é exterior, se conecta com o que é verdadeiro. E quanto mais você anda na luz, mais fácil se torna reconhecer quando algo está envolto em trevas. A luz não precisa gritar, ela apenas se acende e tudo o que é falso perde o brilho.
E quando Deus te permite ver além das aparências, surge uma tentação sutil, a de reagir com raiva, de querer provar que você estava certo, de expor o que foi escondido. Mas é nesse momento que você precisa lembrar: a verdade nunca vem para vingar, ela vem para curar. Deus não revela para te dar poder sobre alguém, mas para te dar domínio sobre si mesmo. A revelação é uma ferramenta espiritual, não uma arma emocional. Ela vem para ajustar caminhos, não para ferir pessoas. E é aí que se prova o teu coração, porque o modo como você reage à verdade determina se você será um instrumento de restauração ou um canal de destruição. Quantas vezes, depois de ver a verdade, o seu primeiro impulso foi confrontar, se justificar, contar para os outros. Mas o Espírito Santo te segurou, fez você engolir as palavras, conter as lágrimas e permanecer em silêncio. Não foi fraqueza, foi proteção. Porque Deus sabia que se você reagisse pela emoção, estragaria o que Ele estava fazendo no invisível. Em Romanos 12:19 está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse versículo não é apenas uma ordem, é um convite à confiança. É como se Deus dissesse: deixa comigo o que eu revelei, eu mesmo vou resolver. A verdade de Deus sempre tem propósito. Ela expõe, não para te colocar em guerra, mas para te colocar em paz. Porque quando o engano cai, o inimigo perde o controle. E a única maneira de manter a vitória é permanecer no espírito e não na carne. O inimigo quer te ver reagindo com raiva, quer que você se perca tentando provar um ponto, mas Deus quer te ver em silêncio, firme, guardado. Ele quer que você entenda que a justiça dele é perfeita, não se atrasa, não falha e não precisa de ajuda humana para acontecer. Por isso, quando Deus te mostrar algo sobre alguém, não corra para expor. Corra para o secreto. Ore, agradeça, entregue. A mesma mão que revelou vai cuidar do resto. O teu papel é obedecer, não vingar. A verdade que vem de Deus é como fogo. Ela purifica o justo e consome o falso. E se você se mantiver na presença dele, vai ver o tempo se encarregar de provar tudo o que o Espírito mostrou. Sem gritos, sem brigas, sem escândalos, só paz. Porque quando a verdade vem com propósito, ela traz paz, mesmo em meio à dor. E quando vem com vingança, ela traz peso, mesmo em meio à razão. Por isso, escolha o caminho da sabedoria. Acredite que Deus não revelou para te transformar em juiz, mas em testemunha. Testemunha da fidelidade dele, do cuidado dele e da justiça dele. Então, se hoje você está diante de uma verdade difícil, guarde o coração. Deixe que o céu faça o que só o céu pode fazer. Porque quando Deus expõe, Ele não quer que você prove nada. Ele quer que você aprenda tudo. E é depois que a verdade vem à tona e a poeira começa a baixar, que você percebe algo que no início parecia contraditório. Deus te livrou, mas o livramento veio disfarçado de perda. O que você chamou de abandono, o céu chamou de proteção. O que te fez chorar te impediu de desmoronar. E o que você pensou que era o fim era apenas Deus te poupando de algo que você não teria forças para enfrentar. Quantas vezes você olhou para trás e disse: se eu soubesse o que sei hoje, teria agradecido a Deus mais cedo. Mas na hora, tudo parecia injusto. Você se sentiu rejeitado, esquecido, substituído. A dor era tão grande que parecia castigo. Mas Deus nunca castigou quem busca a verdade. Ele apenas protege de um jeito que às vezes o coração humano não entende. A verdade é que nem todo adeus é perda. Muitos são livramentos disfarçados. Há pessoas que saem da sua vida não porque falharam, mas porque completaram o propósito que tinham no seu processo. E Deus, em sua sabedoria, sabe o tempo exato de mover cada peça.
Ele tira, separa e encerra ciclos, não por crueldade, mas por amor. Em João 13:7, Jesus disse a Pedro: "O que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois." E essa é uma das frases mais poderosas da vida espiritual, porque no meio da dor não entendemos, mas o tempo guiado por Deus sempre revela o propósito. Há pessoas que Deus precisa afastar porque te distraem da tua missão. Há relacionamentos que Ele precisa encerrar porque estão te drenando espiritualmente. Há caminhos que Ele bloqueia porque lá na frente haveria destruição. E o que o inimigo queria usar para te prender, Deus usa para te libertar. O que hoje você chama de perda, amanhã você vai reconhecer como livramento e vai entender que, se aquela porta tivesse permanecido aberta, você não teria crescido, não teria amadurecido e talvez nem teria sobrevivido espiritualmente. Deus não tira nada que te faz bem. Ele tira o que te impede de receber o melhor e, às vezes, para abrir um novo ciclo, Ele precisa permitir que algo que você ama seja removido. Não para te punir, mas para te preparar. Então, pare de olhar para trás tentando entender por que aconteceu. A pergunta não é por que acabou, mas o que Deus está me ensinando com isso. Porque quando você muda a pergunta, muda também a perspectiva. O foco deixa de ser a dor e passa a ser o propósito. E é aí que o coração começa a se alinhar com o céu. Você percebe que não perdeu, foi poupado, que não foi rejeitado, foi escolhido para algo maior. E o que parecia o fim de um capítulo era, na verdade, a introdução de um novo começo. O livramento de Deus pode vir envolto em lágrimas, mas sempre termina em paz, porque o que é dele permanece e o que não é, por mais bonito que pareça, Ele mesmo remove. Não por maldade, mas por amor. E depois que o coração aceita o que parecia perda e reconhece o livramento, algo começa a nascer dentro de você. Uma paz que não vem de fora, mas de dentro. É como se o céu dissesse em silêncio: agora você entendeu. Não há mais desespero nem necessidade de respostas. A alma se aquieta e o que antes era choro, agora se transforma em gratidão. Essa paz não é comum, ela é sobrenatural. Ela chega quando a mente ainda tenta entender, mas o espírito já se rende. Ela não depende de circunstâncias, depende de confiança. E é assim que Deus confirma que a revelação foi dele, através da paz. Porque a verdade que vem de Deus nunca deixa confusão. Ela pode doer, mas traz leveza. Ela pode abalar, mas não destrói. Ela desmonta o engano, mas constrói uma nova base dentro de você. E essa base é feita de algo que o mundo não entende: o descanso espiritual. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz é o selo do céu sobre tudo o que foi revelado. É como se Deus dissesse: agora você pode seguir, porque o que eu precisava te mostrar já foi mostrado. Muitas vezes o ser humano busca confirmações visuais, sinais externos, palavras proféticas, mas a maior confirmação de todas é a paz. Quando algo é de Deus, o coração descansa. Quando não é, o espírito se agita. A presença de Deus nunca causa confusão, ela sempre organiza. Você já percebeu isso? Quando algo não vem do Senhor, há sempre um incômodo. Mesmo que pareça certo, dentro de você há inquietação. Mas quando é Deus quem conduz, até o silêncio tem sabor de segurança. Essa paz é o Espírito Santo dizendo: você está no caminho certo. E é por isso que, depois da revelação, a paz é o teste final. Porque o inimigo pode imitar sinais, pode disfarçar intenções, pode até usar palavras doces, mas ele nunca conseguirá reproduzir a paz. A paz é a assinatura de Deus naquilo que ele faz. Então, se o que Deus te mostrou te trouxe paz, mesmo em meio à dor, creia, era ele.
Era a verdade dele te libertando da mentira. Era o cuidado dele te preparando para algo novo. E quanto mais você permanece em obediência, mais essa paz cresce e te envolve. Essa é a maior recompensa da obediência. Viver leve, sem pesos, sem dúvidas, sem máscaras. Saber que o que ficou para trás não te define e o que está por vir já está abençoado. A paz de Deus é o ponto final na frase que o inimigo tentou deixar em aberto. Quando ela chega, é sinal de que o ciclo foi encerrado com vitória, porque o que termina em paz, termina em Deus. E é justamente quando a paz chega que o inimigo tenta uma última estratégia: te fazer voltar para o que Deus já encerrou. Ele sabe que o coração sente falta, que a mente tem memória e que o ser humano tem a tendência de querer refazer o que o céu desfez. Mas quando Deus rompe algo, é porque Ele viu o que você não viu. E tentar costurar o que Ele rasgou é desafiar a própria sabedoria divina. Há coisas que você não deve reconstruir, não porque sejam más, mas porque já cumpriram o propósito que tinham na sua história. Insistir no que acabou é como tentar soprar vida sobre o que o Espírito já declarou fim. Isso não é fé. É teimosia disfarçada de esperança. Quantas vezes você já sentiu vontade de voltar, de mandar uma mensagem, de reabrir um ciclo, de reatar algo que parecia inofensivo, mas lá dentro o Espírito Santo sussurra: não vá, eu fechei essa porta por amor. E quando você obedece, percebe que o livramento que parecia dor era, na verdade, a forma mais alta de proteção. Deus não desfaz nada por acaso. Ele sabe que se aquilo permanecesse, te desviaria da rota, te atrasaria espiritualmente ou até te afastaria dele. E o que ele desfez com as mãos, ninguém deve tentar remendar com o coração. Em Isaías 43, 18, 19, está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Esse versículo é um chamado à maturidade. Deus está dizendo: eu não quero que você viva olhando para o que foi, porque eu estou preparando o que será. Mas para viver o novo é preciso aceitar o encerramento. E muitas vezes a prova da fé não está em continuar, mas em parar. Parar de insistir, parar de justificar, parar de romantizar o que Deus já desmascarou. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que voltar é sinal de perdão, mas não é. Voltar é negar o aprendizado. Perdoar é libertar o coração, mas permanecer firme na decisão que Deus confirmou. E há uma diferença entre reconciliar-se com o passado e retornar a ele. Deus te chama para curar as lembranças, não para reviver feridas. Então, se Deus tirou algo da sua vida, não tente recolocar. Se Ele afastou alguém, não chame de volta. Se Ele fechou uma porta, não insista em empurrá-la. O mesmo Deus que tirou é o Deus que sabe por quê. E mais cedo ou mais tarde, você entenderá que cada separação foi um ato de amor e não de castigo. O segredo está em confiar, mesmo sem compreender. Porque quando você tenta refazer o que Deus desfez, o peso volta. Mas quando você entrega, a paz permanece. E essa paz é o sinal de que o propósito está sendo cumprido. Deixe o que foi nas mãos dele. Não olhe para trás com saudade. Olhe para a frente com fé. Porque o que Deus está construindo à sua frente é infinitamente maior do que tudo o que ele precisou remover atrás de você. E quando você finalmente aprende a não refazer o que Deus desfez, o Espírito Santo te ensina algo ainda mais profundo. Ele sempre revela no tempo certo, nem antes, nem depois. Deus não mostra nada por impulso, sim, propósito. Ele espera o momento exato em que a tua fé é maior que o teu apego, em que o teu discernimento é mais forte que a tua emoção, e em que o teu coração está maduro o suficiente para suportar o que será mostrado. Quantas vezes você quis entender algo antes da hora e Deus permaneceu em silêncio? Quantas vezes você orou pedindo respostas, mas Ele apenas disse: aguarde? Naquele momento parecia demora, mas hoje você percebe que era cuidado.
Porque a verdade revelada fora do tempo pode se tornar peso, mas a verdade revelada no tempo certo se transforma em libertação. O relógio de Deus é perfeito. Ele não se move pela tua ansiedade, mas pela tua maturidade. Enquanto você queria entender, Ele estava te preparando. Enquanto você pedia explicações, Ele estava fortalecendo o seu interior. Deus sabe o momento exato em que a revelação não vai te quebrar, vai te construir. E quando esse momento chega, tudo faz sentido. Aquela dor antiga encontra propósito, aquela dúvida se transforma em paz. Aquele porquê finalmente vira um agora eu entendo. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa é a marca do agir divino, a beleza do tempo certo. Quando Deus mostra, é porque já existe estrutura dentro de você para lidar com o que Ele vai revelar. E mesmo que doa, você percebe que a dor não te destrói mais, ela te amadurece. Por isso, não se desespere quando Deus parecer demorado. Ele não está te ignorando, está te preparando. Porque há revelações que exigem maturidade emocional, espiritual e até mental. Deus não quer que você veja apenas para saber, Ele quer que veja para compreender. E compreensão é algo que só nasce no tempo certo. Enquanto o tempo dele não chega, Ele te protege daquilo que ainda não conseguiria entender. E quando finalmente chega, você percebe o quanto o atraso foi, na verdade, livramento. Livramento de agir na emoção, de julgar sem sabedoria, de tomar decisões prematuras. Deus revela com precisão e quando Ele mostra, é impossível negar. É como se a luz acendesse de repente e tudo o que antes estava confuso se encaixasse perfeitamente. E nessa hora você entende, Deus nunca se atrasa, Ele age na hora exata. Então, aprenda a confiar no tempo dele. O que ainda não foi revelado não é mistério, é misericórdia. E o que Ele já mostrou foi na hora certa, com o propósito certo para gerar o fruto certo. O tempo de Deus não erra, e quando a revelação chega, ela não vem para te ferir, mas para te libertar definitivamente. E quando o tempo certo de Deus se cumpre e a revelação finalmente chega, você entende algo que muda completamente a forma de ver a vida. A verdade é uma das maiores provas de amor divino, porque Deus só revela a quem Ele ama. Ele só expõe o que estava escondido, porque quer te proteger, não te punir. A verdade de Deus é o remédio que cura a alma, amarga no começo, mas libertadora no fim. Muitas vezes você achou que Deus estava te castigando, quando na verdade Ele estava te salvando. Ele viu o que você não viu, ouviu o que você não ouviu e decidiu intervir antes que o engano te destruísse. O que parecia rejeição era livramento, o que parecia perda era realinhamento. E o que parecia caos era apenas Deus reorganizando o cenário da tua vida para te colocar no centro da vontade dele. A verdade, quando vem de Deus, nunca tem o objetivo de envergonhar, mas de restaurar. Ela expõe, sim, mas para curar. Ela confronta, mas para transformar. E quem entende isso passa a enxergar cada revelação não como dor, mas como prova de cuidado. Em Hebreus 12:6 está escrito: o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele a quem recebe por filho. Esse versículo é a tradução exata do que é o amor de Deus, firme, mas compassivo. Deus não te revela a verdade para te humilhar, mas para te amadurecer. Ele te trata como filho, não como estranho. E um pai amoroso não deixa o filho permanecer enganado. Ele mostra mesmo que doa. E é por isso que, depois de toda a revelação, vem o reconhecimento. Você olha para trás e percebe que se Deus não tivesse mostrado hoje, você estaria preso em algo que parecia doce, mas te afastava do teu propósito. Você agradece pelas portas fechadas, pelas pessoas que saíram, pelas situações que se desfizeram,
porque entende que tudo foi cuidado. A verdade de Deus é o limite entre o engano e o destino. Ela corta o que é raso para te levar ao profundo. Ela tira o que é instável para colocar o que é eterno. E por mais dura que pareça, ela sempre vem envolta em amor. Deus te ama demais para te deixar enganado. E quando Ele revela, é como se dissesse: você é importante demais para eu permitir que continue preso a isso. A revelação é uma forma de Deus te chamar de volta para a verdade e, consequentemente, para Ele mesmo. Então, da próxima vez que Deus te mostrar algo, não pergunte: por que comigo? Pergunte: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque cada verdade revelada é uma aula de amor, maturidade e destino. O amor de Deus não é apenas aquele que consola, é também aquele que confronta. E se Ele te mostrou a verdade, é porque te considera digno de crescer. A revelação não é o fim, é o recomeço de uma vida mais leve, mais lúcida e mais verdadeira diante de Deus. E é nesse ponto da caminhada, quando a verdade já foi mostrada, o coração já foi tratado e a fé amadureceu, que Deus faz aquilo que sempre foi o objetivo dele desde o começo: restaurar. Porque o plano de Deus nunca termina na dor. A revelação não é o ponto final, é o recomeço. Ele não expõe para destruir, ele revela para reconstruir sobre fundamentos firmes, puros e verdadeiros. Depois da revelação vem o tempo da restauração, o tempo em que Deus devolve a paz que o engano roubou, a confiança que a decepção abalou e a força que a dor tentou apagar. É o tempo em que o coração, agora mais sábio, aprende a amar de forma nova, sem ingenuidade, mas com pureza, sem medo, mas com discernimento. Talvez você ainda olhe para o que perdeu e sinta saudade, mas agora é diferente. A saudade já não dói, ela ensina. O passado já não te prende, ele te prepara. Você entende que tudo o que saiu da sua vida tinha um propósito e que o que permaneceu é o que foi provado pelo fogo da verdade. Em Joel 2:25, o Senhor faz uma promessa poderosa: restituirei os anos que foram consumidos. Isso significa que Deus não apenas cura, Ele recompõe. O tempo que parecia perdido, Ele transforma em testemunho. As lágrimas que pareciam desperdiçadas, Ele recolhe e usa como sementes de algo novo. Deus é especialista em restaurar corações despedaçados. Ele junta os pedaços, mas não para deixá-los como antes. Ele cria algo novo, mais forte, mais bonito e mais verdadeiro. O que ele reconstrói nunca volta a ser o que era. Volta a ser melhor, porque a restauração de Deus não é reposição, é renovação. E quando o Espírito Santo começa essa obra, você percebe que já não precisa provar nada a ninguém. A verdade que antes doía, agora te dá identidade. Você aprende a agradecer por tudo o que aconteceu, até pelas dores, porque entende que elas te amadureceram e te aproximaram de Deus. A revelação te mostrou quem era quem. A dor te ensinou a confiar, e a restauração te coloca em um novo nível de fé. Agora você não anda mais pelo que sente, mas pelo que discerne. Não vive mais de aparência, mas de essência. E o que antes te derrubava hoje te fortalece, porque o ciclo da revelação de Deus sempre termina com recomeço. Depois da exposição vem a cura, depois do choro vem a consolação, depois do fim vem o novo começo. E se hoje você sente que Deus te mostrou verdades difíceis, saiba: o mesmo Deus que revelou vai restaurar. Ele vai te fazer sorrir novamente, vai renovar tua confiança e vai te levar a lugares onde a verdade é o alicerce e a paz é a prova da presença dele. Nada do que foi revelado foi perda. Tudo foi preparação. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve o que você tinha. Ele entrega o que você sempre precisou. Antes de encerrar esta mensagem, quero te lembrar de algo muito importante. Deus não te mostrou a verdade para te deixar só. Ele te mostrou para te preparar para um novo tempo de intimidade com Ele.
Agora que você entende o propósito por trás da revelação, é hora de aprofundar essa comunhão. Se você deseja fortalecer seu relacionamento com o Espírito Santo e aprender a reconhecer sua voz com mais clareza, eu preparei um material especial. O e-book Cultivando a Intimidade com Deus. Nele você vai encontrar passos práticos, orações guiadas e reflexões que vão te ajudar a desenvolver uma vida espiritual mais profunda e sensível à presença dele. O link está no primeiro comentário fixado e eu realmente creio que esse conteúdo vai ser um divisor de águas na sua jornada espiritual. E se essa palavra falou com você hoje, deixe nos comentários: Senhor, obrigado por me revelar e me restaurar. Essa será a tua declaração de fé e gratidão. Lembre-se, o canal Minutos de Sabedoria Divina existe para te apoiar nessa caminhada, para te fortalecer, ensinar e inspirar a viver uma vida guiada pela presença de Deus. Então curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. A verdade liberta, o amor restaura e a presença de Deus renova todas as coisas. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.